dia, você que nos assiste via internet, graça e paz. Nós somos a Igreja Batista Betel em Goiânia, coração do Brasil. Nós estamos aqui na nossa escola bíblica dominical, domingo de manhã, solzinho gostoso, passarinhos cantando e o povo de Deus reunido para falar da palavra do Senhor. Amém, né, queridos? Graças a Deus por isso. Inclusive, você aí que está nos assistindo, nós lemos na abertura da nossa EBD, Provérbios 24:1, que diz: não tenha inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles. É bem melhor você estar na casa de Deus, com o povo de Deus, do que você estar na companhia de pessoas que te tirem do caminho reto. Frequente uma igreja local. Internet é bom, a gente aprende, o conhecimento está sendo aí compartilhado, mas a comunhão com a igreja é essencial. Amém? Inclusive, nós vamos começar hoje, então, um estudo chamado Ser Igreja. Ele não tem prazo para terminar, a gente vai desenvolvendo ele. O objetivo é nós resgatarmos até alguns conhecimentos que nós temos, mas eu acredito que é um momento oportuno para o povo de Deus hoje fazer uma revisão do que é ser igreja, porque constantemente nós somos influenciados a corromper a nossa identidade com aquilo que o mundo tem apresentado. Então, nesse momento de relativismo, nesse momento do não tem problema, do tudo pode, do depende de como eu acho, depende do que eu quero, depende da minha opinião, depende disso, depende daquilo, é importante a igreja voltar às Escrituras e rever o que é ser igreja, uma vez que os nossos olhos constantemente, irmãos, olham, contemplam tudo aquilo também que não é igreja, mas tem prédio, banco, púlpito, pastor, microfone. Mas não é igreja. Né? Então, o que é ser igreja? Gostaria de começar, então, perguntando para os irmãos. Vamos adiante, Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Deixa aberto, a gente já vai ler em seguida. Mas eu gostaria que os irmãos dissessem o que é ser igreja. Mateus 16. Nós vamos ler daqui a pouquinho dos versículos 13 a 18. Os amigos da internet, uma escola bíblica, ela tem um formato diferente de culto. Então, no culto, basicamente, o pastor prega. Mas na escola bíblica, as pessoas participam. E esse é o objetivo. Inclusive, você que está nos assistindo, quiser deixar aí nos comentários, você estiver vendo no Facebook, no YouTube, no site da igreja, tem espaço para comentários aí. Você pode deixar seus comentários, suas dúvidas, suas contribuições também ao assunto. Mateus 16, daqui a pouquinho a gente vai ler. Queridos, resposta simples. O que é ser igreja? Jussias, se te perguntassem o que é ser igreja, o que você responderia? Somos nós, né? Nós, como igreja, dentro e fora, dando exemplos, né, em relação às normas de Deus. Ótimo. Somos nós dentro e fora. Gostei do acréscimo, dentro e fora. Bom demais. Quem mais, queridos? O que é ser igreja? O povo está tímido porque está passando na internet. Ninguém quer falar nada. Depois quebra essa timidez, é normal. Esquece a câmera, gente. Sim, irmão. A igreja é o corpo de Cristo, em comunhão com Ele próprio, com o próprio Deus. É isso que eu entendo por igreja, é uma comunhão no corpo de Cristo. Ok, corpo de Cristo, perfeito. O que mais? Andar, né, pastor, como Cristo andou,
essa revista aqui, ó, chamada Fidelidade, com o tema Doutrina Bíblica da Igreja. Os irmãos que desejarem fazer o pedido. Eu não vou usar só essa revista, eu vou usá-la como base, mas eu estou usando vários outros livros aqui, porque o tema realmente é bem empolgante, bem interessante. Mas se você quiser uma literatura para ir acompanhando, essa revista aqui é que a gente vai estar usando. Tá? O autor é o pastor Dineuci de Souza Lima, pastor batista também. E ele faz uma colocação aqui interessante, que aparentemente a pergunta é simples. A pergunta que nós estamos propondo aqui. Mas, no contexto atual, ela tem sido muito difícil de responder, porque há muitas ideias enraizadas. Ser igreja hoje é difícil sair da mente das pessoas que não conhecem a palavra de Deus. O que a gente vê projetado, principalmente na televisão. As pessoas têm ideia da igreja do que passa na televisão. Né? Então diz assim, que são ideias originadas das distorções do ensino bíblico no meio evangélico também. Então, hoje já é mais fácil desassociar a igreja do prédio onde ela se reúne, ou do templo, né, que nós estamos aqui nesse momento. Hoje já é mais fácil fazer isso. Acredito que a igreja já superou um pouco essa dificuldade de entender a igreja como prédio. Isso não é o nosso maior desafio nos dias de hoje, né? Mas ainda, por exemplo, igreja ela também é entendida como uma instituição religiosa destinada a promover o bem-estar das pessoas. Então nós temos duas questões aqui. Às vezes as pessoas pensam em igreja como uma organização somente, estatuto, papel, horário de culto, programação, endereço, secretaria e etc. Essas coisas fazem parte da organização da igreja. Tudo na vida a gente precisa de organização, né? Então, uma família, por exemplo, são as pessoas, mas você tem uma casa que você mora, você tem uma organização, tem os salários que são recebidos, mesmo que informalmente há um orçamento, você sabe o que você pode gastar, o que você não pode, né? E você toma decisões, todo meio humano tem uma organização. Mas a organização não é a identidade desse povo reunido. Então nós vencemos a barreira física, agora precisamos também vencer a diferença entre organismo, pessoa, gente, e organização, que é a parte administrativa da coisa. Isso a igreja ainda precisa, no meu ponto de vista, no que eu tenho conversado com as pessoas, melhorar esse entendimento. Né? Por quê? Porque ser igreja, ela abrange o aspecto espiritual. E aí também que nós temos as maiores distorções nos dias de hoje. Então vamos ao texto bíblico para a gente poder dar um ponto de partida com base nas palavras de Jesus, para nos entendermos como identidade espiritual. Mateus 16, dos versículos 13 a 18, diz assim a palavra de Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Esse é o ponto fundamental
se é uma instituição humana ou se é um organismo alicerçado, identificado, baseado na revelação de Deus, que é a sua palavra. Então, quando Jesus diz aqui que não foi carne nem sangue que revelaram a Pedro, ou seja, não foi gente, não foi algo humano que revelou. Essa expressão no grego, carne e sangue, ela quer se remeter, talvez o equivalente nosso em português, não, a pessoa de carne e osso. Quando a gente usa essa expressão de carne e osso, né? Seria um paralelo talvez que a gente aí pode, para poder contextualizar melhor o entendimento. Então Pedro, não foi carne e osso, não foi gente que te falou isso, né? Mas meu Pai que está nos céus. Então, quando Jesus fala da fundação da igreja, ele está falando do Pai e está falando de uma esfera celestial, sobrenatural, transcendente. E aqui nós temos uma faca de dois gumes. Nós temos uma grande bênção, porque é algo vindo de Deus. E tem alguma coisa que vem de Deus que não é bom, gente? Tem alguma coisa, queridos? Não tem, né? Tudo que vem da parte do Senhor é bom. Então a ideia de igreja, ela é boa. Boa. Só que o outro lado da moeda é que nós podemos ter, número 1, distorções espirituais, justamente porque a origem dela é espiritual e sobrenatural. E também o pecado humano, que torna a igreja difícil muitas vezes, que torna a igreja complicada muitas vezes. Tanto que muitas pessoas não vão mais à igreja porque se decepcionaram com o ministro do Evangelho, com irmãos da igreja, com diáconos, com administradores, enfim, seja qual a estrutura que for. Recentemente eu conversando com um rapaz casado, com filhos, parou de frequentar a igreja. E ele me disse, pastor, a instituição me feriu muito. E é verdade, a instituição, enquanto organização, pode ferir as pessoas por causa do nosso pecado. Então essas falhas são em função dos desejos decaídos do homem e em função da atividade de Satanás, que causa distorções. Mas a ideia em si, quando ela desce do céu, quando ela vem para cá, ela é de Deus. Portanto, a igreja é algo que você deve participar, desfrutar e viver com muita alegria, desejo e sede de fazer parte dela. Porque há muitas coisas boas da salvação que Deus planejou que nós vivêssemos em igreja, como povo. Mas isso não só da parte do rebanho. Os pastores também precisam ter esse entendimento. Os pastores precisam amar as suas igrejas, apesar das suas imperfeições, mas eles também precisam. E é difícil para nós pastores, às vezes, porque você tem que conciliar a igreja organismo e a igreja organização. Você tem a parte pessoas e você tem a parte estrutura. E isso, às vezes, é muito difícil. Por isso que a estrutura da igreja deve ser a mais simples possível, mais enxuta possível, para que ela não seja algo burocrático, um elefante branco engessado. Não significa que ela não possa ter um bom tempo, boa estrutura, estacionamento, prédio, ela pode ter essas coisas todas, mas isso precisa ser à medida da sua necessidade, a administração deve ser enxuta, não se deve inventar muita moda. Nós não somos uma empresa. Nós temos as estruturas, precisamos das estruturas, mas na medida em que elas são necessárias. E não por uma vaidade. Como é bom para eu, particularmente, amo trabalhar com estrutura em tudo que eu faço. Seja computador, seja casa, seja igreja, seja templo, eu gosto muito de estruturas para trabalhar. Você trabalha muito melhor com estrutura, sem dúvida alguma. Né? Mas isso não pode ser o centro. Então, a igreja, quando ela pensa em ser igreja, ela já venceu a ideia de templo, mas ela ainda precisa vencer um pouco a parte da organização. E aqui, Jesus então fala que o Pai revelou isso a Pedro.
E depois Jesus fala: tu és Pedro, você é gente, você é carne e osso, você é carne e sangue, no termo grego. Mas, sobre essa revelação que vem do céu, que o Pai te deu, sobre isso que desceu da glória, eu vou fundar então a minha igreja. Então a igreja nasce da revelação de Deus. A ideia de igreja, ela começa a ser gestada na revelação de Deus. Ok, queridos? Vamos lá. Então vamos tentar entender agora o significado da palavra igreja. A palavra, ela tem origem no vocábulo grego eclesia. Tem gente que fala eclésia, tem gente que fala eclesia. Nesse momento aqui, isso é só menos importante. Então, essa palavra eclesia, ela deriva de duas partes. Ek, do grego, que significa fora de, fora. E kaleo, chamar. Agora, irmãos, olha que interessante. Essa palavra tem sido usada de maneira errada, às vezes, na compreensão das pessoas, até para fazer evangelismo. Tá? Porque então o significado de igreja é chamados para fora. Chamados para fora. Aí todo mundo fala: a igreja não pode ficar em quatro paredes, ela tem que evangelizar, porque a igreja é chamados para fora. Em que pese ser verdade a igreja ter que evangelizar? Isso é um fato. E em que pese é verdade, a gente não pode ser igreja só aqui dentro, como o irmão muito bem falou, nós somos igreja no meio da comunidade que nós estamos inseridos. A definição da palavra não é ir para fora para evangelizar. Pastor, mas a gente não tem que fazer? Tem. Mas se você não cuida bem com a definição do termo, você incorre em erros subsequentes, inclusive no evangelismo. Tá? Então, olha só. Os gregos usavam a palavra eclesia para designar uma assembleia de cidadãos que eram chamados de seus afazeres e de suas casas para se reunirem em um lugar público com o propósito de estudar, discutir e deliberar sobre assuntos de interesse da cidade. Daí a expressão chamados para fora. Então, o uso secular da palavra, que ela não é uma palavra religiosa. Essa não é uma palavra religiosa. Tá? É uma palavra, a princípio, com seu uso secular. É o que? Os cidadãos gregos eram chamados dos seus afazeres, saírem da sua rotina, do seu trabalho, da sua casa, para se juntarem, estarem reunidos, inseridos dentro de alguma coisa, e eles tinham um objetivo: estudar, discutir, deliberar para assuntos da cidade, lá de fora. Haveria um momento em que se preocuparia lá fora. Mas a igreja, queridos, então, no seu sentido, o uso cristão da palavra, né, é a ideia de pessoas, ou de uma assembleia, de um ajuntamento, de uma congregação, que são chamadas por Cristo para fora da sua realidade, para estarem juntas com um propósito também. E essa realidade era a nossa situação de aprisionamento do pecado. Vivíamos escravos do reino das trevas. Né? Essa realidade que Cristo nos chama, quando ainda não somos cristãos convertidos, qual que é a nossa realidade? Escravos do pecado, mortos espiritualmente, cegos espiritualmente. Nós vivemos nesse mundo. Não só o mundo que eu estou querendo dizer, que nos segue, mas nesse mundo dentro de nós, morte espiritual. Então Cristo um dia vem e nos ilumina, nos mostra a verdade. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
e nos chama para fora dessa realidade de aprisionamento do pecado. Nos chama e nos dá essa nova vida, né? A vida em abundância que Jesus Cristo prometeu. E Ele nos chama para quê? Para nós ficarmos trancados num mosteiro, lendo a Bíblia, isolados de tudo e de todos? Não. Para nós sermos essa eclesia, para nós sermos essa comunidade de pessoas. Então, a primeira experiência do salvo é, naturalmente, o seu relacionamento com Deus, é o milagre da conversão que Deus opera nos corações dos pecadores. Amém? Para se juntar a um povo, a uma igreja local, especificamente. Sabia que no Novo Testamento o termo igreja, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, são 96 referências à igreja como corpo local, igreja local. Gente, o valor da igreja local no reino de Deus é enorme. Por isso que ele é muito distorcido por Satanás. E acho que umas 13 vezes, se eu não estiver enganado, refere-se à igreja como um todo, o corpo de Cristo na face da terra. Né? E a igreja também, irmãos, refere-se àquelas pessoas que já passaram por aqui e estão agora hoje com o Senhor. O povo de Deus. Né? É o povo de Deus, e Deus, Jesus disse que ele viver a mim, de maneira alguma não sairei fora. Depois da morte nós temos a consumação daquilo que nós queremos e buscamos, que é a vida com o Senhor. Então, olha só. A igreja é esse conjunto de pessoas chamadas para fora da vida do pecado do seu coração e do mundo onde vivem, para formar uma comunidade de pessoas que vivem pela fé. Assim, não existe eu-igreja. Eu sozinho sou igreja. Então, ser igreja, que é o tema que a gente está estudando, eu dependo e preciso do meu irmão e da minha irmã. Pastor, mesmo os difíceis, Deus também ama e salva os difíceis. A maior prova é que salvou e amou a mim e a você. Todo mundo é difícil. Todo mundo é difícil. Né? Pastor, mas mesmo aquele irmãozinho, aquela irmãzinha assim meio chata, ou aquela pessoa ainda que luta contra o pecado, a maior prova somos você e eu. Sempre olha para você e olha não só para aquilo que as pessoas veem de você, olha para o teu coração, aquilo que você sabe que é feio, que só Deus conhece e que precisa ser tratado. E fala, agora eu entendi por que Deus chamou aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha. Porque se eu estou aqui, se eu faço parte, né? É um ajuntamento. Então não existe igreja sozinho. Uma pessoa não é igreja. Como bem disse o Josier, nós somos igreja. No plano de Deus, na salvação, não existe vida espiritual isolada. Existem momentos de solitude, existem momentos de intimidade e comunhão com Deus, e isso é o primeiro passo, é fundamental, porque senão eu não consigo viver bem em comunidade. Né? Eu preciso ter um momento devocional, de leitura bíblica, meu culto doméstico, com a minha família, etc. Mas não para por aí. Não termina por aí ser igreja. Você foi chamado para ser igreja. Você não foi chamado para ser um cristão isolado. Você foi chamado para viver em bando. Em bando. Né? Então, por que algumas pessoas preferem ficar em casa? Nós temos hoje a realidade dos desigrejados. Alguns porque estão feridos, precisam ser resgatados e amados pela igreja que está se reunindo. Inclusive a igreja reconhecer quando ela errou com essas pessoas. Pastores e membros precisam reconhecer quando erraram. Porque alguns pastores também erraram, feriram, machucaram, ensinaram errado. E aí, porque são pastores, ficam numa posição de orgulho. Mas o nosso exemplo, em primeiro lugar, é mostrar o quê? O que nós temos que ensinar para vocês, em primeiro lugar? Submissão a Cristo e a sua palavra revelada, a Escritura. Esse é o maior exemplo que o pastor tem que mostrar para o rebanho. A Bíblia diz que nós não podemos ser dominadores do rebanho, mas sim exemplo.
Que tipo de exemplo? No meu comportamento, não. Da minha submissão à palavra do Rei. A igreja tem que viver isso. Vocês têm que viver isso. E qual que é a referência que eu tenho que dar para vocês? Uma vida assim também. Inclusive, quando os pastores erram, eles têm que pedir perdão para as pessoas. Quantas pessoas não voltariam para a igreja hoje se alguns pastores fossem humildes e pedissem perdão? Tem gente ferida em casa. Se o pastor fosse lá e falasse assim: irmão, irmã, eu errei com você, eu errei com a sua família, e eu reconheço isso e quero te pedir perdão. Alguns pastores não fazem isso por medo, sei lá, de perder o emprego, para aqueles que acham que o ministério é emprego, né? Ou perder o seu status. Mas na igreja não existe status, existe Cristo. E esse crucificado, ressuscitado, vivo está no nosso meio, a cabeça do corpo. Amém, queridos? Amém. Bom, então, Deus salva as pessoas para viver em comunidade. E assim, queridos, é muito mais difícil viver em igreja do que ficar em casa. Um dos motivos que Deus nos faz viver juntos é que para viver junto eu preciso me esforçar para ser melhor. Eu preciso me esforçar para viver melhor. E aí eu vejo que eu não consigo, então eu tenho que buscar Deus, e aí eu tenho que ser humilde diante de Deus e me humilhar diante dele, para ser igreja. E aí Deus, sabendo que a dureza do meu coração às vezes impede que eu vá diante do trono e peça ajuda, Ele me coloca para viver com pessoas numa situação difícil, às vezes constrangedora, para poder buscar. Como é que o ser humano resolve problemas, situações constrangedoras ou difíceis? Ele muitas vezes tenta eliminar a situação. Não, isso aqui eu vou tirar, vou riscar do meu horizonte e vou seguir. E Deus quer que você e eu ultrapassemos obstáculos. É difícil, mas é necessário. E aí nós fomos chamados para fora da nossa rotina, do nosso trabalho, uma vez já salvo, né? Então nós somos chamados para fora do nosso interesse desse mundo, alguns legítimos e etc., para nos reunir, como estamos fazendo aqui, muitas igrejas estão fazendo. Com qual propósito? Em primeiro lugar, adorar a Deus, prestar-lhe culto. E esse é um outro grande problema quando não entendemos bem o que é ser igreja e achamos que é ser chamado para fora para evangelizar. Porque a identidade primeira da igreja é sair de fora da sua rotina, se juntar à assembleia, como a gente falou, se juntar para adorar a Deus. É chamar para fora do mundo para se reunir. Seja no templo ou debaixo do pé de manga. Tanto faz. Né? A estrutura a gente usa aquela que Deus nos der. Eu já fiz culto debaixo do pé de manga. Muito bom. Olhando para a manga assim, vendo o Senhor aqui em cima da minha Bíblia. Bem onde eu estava assim pertinho. Foi um culto que nós fizemos na casa de um vizinho, de onde eu morava. E foi muito bom, aquele culto animado em casa, né? Aí cada um traz um tipo de cadeira, a igreja leva, mas depois você junta banco, um tamborete, não sei o quê, um vizinho, nino. É uma coisa boa, né? Eu gosto muito bom. É bom a gente estar num tempo confortávelzinho, mas é bom fazer esses cultos também nos lares. Muito bom. E aí, queridos, para adorar. E aí, nessa adoração, nós também vamos ser edificados na fé. E vamos, então, nos preparar para evangelizar. Vamos nos preparar para dar frutos. Vamos nos preparar para ir no mundo e ajudar naquilo que as pessoas precisam. Amém? Amém. Alguma colocação até aqui, queridos? Alguma dúvida? Alguém quer fazer uma acréscimo? Irmão José. Aqui no versículo 18, pastor, fala que essa pedra aqui seria o mesmo Jesus Cristo? Cristo? A pedra? Boa pergunta. A pedra, Jesus fala que vai edificar a igreja. Então a ideia de pedra é o fundamento. Algumas construções antigas
disso. Era cavado até encontrar uma rocha para fazer um alicerce. Na engenharia moderna a gente faz sapatos, né? Cava, faz aquelas sapatos. Essa pedra é o fundamento da igreja. E essa pedra é a revelação de quem é Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Então, vamos olhar o contexto aqui, ó. Versículo 15, Jesus fala assim, ok, o povo está dizendo que eu sou um profeta, etc, etc. Mas vocês, quem dizem? Então todo mundo estava falando a partir de si mesmo, da sua opinião de quem era Jesus. Né? E aí, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa pedra, irmão, é essa revelação. Quem é Jesus? O Filho de Deus. A igreja se alicerça sobre o Filho de Deus, Redentor e Salvador. Não quebra, nunca. Nunca, meu irmão, nunca, porque essa pedra ela é imbatível. Muito bom, né? Ela é imbatível. E aí, Jesus fala, não foi carne nem sangue que revelou isso. Porque carne e sangue, gente, ser humano, tinha ideia sempre do que Jesus disse e quem ele era. João Batista, Elias, todos os profetas. Não, Jesus é um profeta. Algumas religiões hoje dizem isso, Jesus é um profeta. Né? Mas a base, o fundamento não é a opinião das pessoas, mas a revelação de Deus. E aí começa com Jesus Cristo, o Filho de Deus, e tudo mais do que a Bíblia fala sobre Jesus Cristo. Então essa pedra, irmão, é a revelação de Deus, a própria palavra, o verbo vivo, o verbo que desceu dos céus. Por isso que a igreja ela é espiritual. E aí, queridos, as distorções espirituais que nós temos, elas acontecem por quê? Porque a igreja não volta à sua fonte, como a irmã Claudete falou, que não quebra. A igreja não volta ao seu fundamento, que é a revelação da palavra de Deus. Por ser espiritual, então as pessoas começam a ter revelações. Meu celular está transmitindo aqui. Mas eu vi esses dias, ontem, assim, explosão de revelações. Era um cartazinho. Apóstolo, não sei o que lá, uns nomes assim, quase que artísticos. Um era fulano Pentecostes. O outro era... não sei o nome, mas eram nomes artísticos que remetiam à explosão de milagres, etc, etc. Né? Quando a igreja ela vai para isso, ela vai para o que Jesus estava falando das pessoas antes, ela vai para a opinião dos homens. Né? Quando ela vai para a revelação de Deus, que é a sua palavra, ela se mantém na pedra, que o José falou aqui, essa pedra que é a revelação de Deus. Então, como ela é espiritual, é muito fácil de distorcer o sentido dela. Porque qualquer pessoa pode virar e falar assim, não, Deus está me dizendo isso. Deus pode falar com a pessoa? Pode, mas com a experiência dela, pessoal, sem dúvida alguma. Não vou questionar a experiência pessoal das pessoas com Deus. Pastor, a pessoa pode ver um anjo? Pode ver. Pastor, a pessoa pode se arrebatar? Pode. Mas o fato de poder não significa que vai acontecer, que tem que acontecer, e que se acontecer seja de Deus. Se acontecer, a gente tem que ter um critério para avaliar que são as escrituras. Mas isso são experiências pessoais. Para a igreja, que é o que a gente está falando aqui. A única revelação é essa que vem do céu, a palavra. Não pode confundir experiências pessoais com doutrina. Amém? Amém. Né? Pastor, Sim, irmã. antes de eu entender a palavra de Deus, eu entendia que a pedra era o próprio Pedro. Era o próprio Pedro que ia edificar a igreja. Então, quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente começa a tirar essas dúvidas, né? E é por isso que a escola dominical nos ajuda muito nesse sentido. Porque a gente tem
vai ser pedido a palavra. Pode falar. Dentro dessa palavra aí que a irmã Claudete falou, eu também entendi assim, que era uma conversa entre Jesus e Pedro ali, né? Então ali Jesus disse a Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu também entendi assim, que a pedra seria Pedro, e tal, ele foi transformado por um coração de carne, né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, porque eu, Clarice, sou a igreja do Senhor. Aonde quer que eu esteja, eu tenho que demonstrar, viver que eu faço diferença no Senhor, que eu sou a igreja do Senhor. E aqui ela fecha assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, sobre a igreja do Senhor. Eu também entendi assim. Olha só, né? E bom que com o tempo a gente muda esse entendimento, né? Sim, Marilene. Não, eu estou Já que posso falar. a respeito da pedra, porque tem um versículo que eu não sei, não estou lembrada a referência agora, que fala assim que se você cair sobre a pedra, né? Já viu esse versículo? Já. E se a Pedra de pedra, tropeço. e se a pedra cair sobre o não a pedra de tropeço. Aquele que fala um versículo que fala que, eu não sei direito, mas fala que se você cair sobre a pedra, que é Cristo, né? Ou se a pedra cair sobre você. Existe dois, porque tem gente que se lança sobre a pedra, quer dizer, se lança sobre Jesus, eu creio, né? Que seja por esse sentido. Eu não estou lembrada, é a referência agora, mas fala mais ou menos sobre isso. E aqueles que são lançados sobre a pedra, que o Senhor também sei lá, não entendo direitinho. Mas a Bíblia fala também sobre essa referência de pedra, não sei qual que é o versículo. Depois eu vou achar e falar com o pastor, para ele saber o sentido certinho. Jóia. Mas ele não tem a referência aqui, não, nessa. A irmã Helene tem referência? Não? Se achar, me fala. Inclusive, irmãos, aquilo que vocês forem tendo de dúvidas e quiserem assim, que a gente pesquise mais, pegue o boletim aqui da igreja, essa linha lateral, aqui ó, escreva, né? Deposita aqui no caso, não precisa ser com uma oferta junto. É só para facilitar. E tem pastor que diz, você pega tal coisa, bota uma oferta junto. Porque aí o que eu vou fazer? Nas próximas aulas a gente pode fazer, inserir isso nessas dúvidas dos irmãos. Vocês também podem perguntar aqui, tranquilamente, mas às vezes fica uma dúvida depois, né? Aí você escreve aqui, manda lá, me manda no zap também. Aí a gente vai interagir. Pode falar, irmã Helene. Esta pedra, apesar do jogo de palavras, não é a pessoa de Pedro, que é a pedra fundamental da igreja. É Cristo mesmo, segundo o próprio Pedro. Tem a referência 1 Pedro 2,4,8. É uma Bíblia de estudo que a irmã está estando? É a Shed, né? Grande e saudoso Shed. Vamos lá, deixa eu fazer algo muito bom. Bíblias de estudo na EBD. Tragam, gente. Tragam. Bíblias de estudo. Eu estou usando aquele do João MacArthur. E MacArthur diz assim, olha que interessante essa colocação dele sobre Pedro. A palavra Pedro, Petros, ou Petros, significa pequena pedra. Olha o jogo de palavras aqui. Mas antes disso, eu quero remeter os irmãos ao contexto. O que Jesus está falando antes aqui? Vamos lá, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então, o que as pessoas dizem? Aí eles responderam para Jesus. Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Ou seja, qual é o contexto de entendimento de Jesus? Jesus era um profeta, um ser humano, alguém normal. Né? Aí Jesus fala, mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Pedro era o mais impulsivo, né? Falou. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus diz, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas,
porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, preste bem atenção nesse contexto. Esse dilema de quem é Jesus foi resolvido. Como? Por uma intervenção de cima para baixo. Jesus vem e revelou. Aí Jesus faz esse jogo de palavras que a irmã Irene comentou. Né? Aí ele fala assim, ó. Também eu te digo. Então, Pedro tinha falado algo com base na revelação. Aí Jesus falou, também eu te digo. Ou, do original, pequena pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas não prevalecerão contra ela. Então, quem que achava que era o filho do homem? O profeta. E Jesus fala, e tu também. A ideia é, você é um ser humano também. Não tem uma igreja ser fundada sobre um profeta, sobre um ser humano, sobre uma pessoa. A igreja não tem como ter base no ser humano. Porque ela é um organismo espiritual. Né? E aí que Jesus fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra, a revelação que Pedro tinha recebido, de que Jesus é o Filho de Deus, e que não era quem as pessoas estavam achando que ele era, né? Edificarei minha igreja. E o João MacArthur continua dizendo assim, ó, Jesus é um jogo de palavras. Thalia, faz favor para mim, querida. Esse retorno aqui está dando algum chiado. Se você conseguir baixar o volume do retorno, pode até me deixar sem retorno aqui, que eu ouço dessas caixinhas laterais aqui. Vocês estão ouvindo? Né? Eu também estou grilinho. É uma grilinha da manhã. Eu acho que lá na mesa de controle, da direita para a esquerda, deve ser um desses terceiros botões escrito sub. Aí. Uai, onde é que cortou minha voz também? Eu vou fazer o seguinte, irmãos. Olha aqui uma boa técnica para resolver. Quando for assim, você desliga a caixa de som. Pronto. Você puxa o plug da caixa de som. Obrigado, Thalia. Vamos lá. Então, não é o que as pessoas estão pensando. E a ideia é mais ou menos assim. E você também é uma pessoa como as outras. Mas eu vou edificar a minha igreja sobre essa pedra que é a revelação do Pai. Então, MacArthur diz assim, Jesus fez um jogo de palavras aqui com o termo pedra, que significa um leito rochoso ou fundação. Uma vez que o Novo Testamento deixa abundantemente claro que Cristo é tanto o fundamento, aí ele dá referência aqui de Atos 4, 1 Coríntios 3, como a cabeça, Efésios 5 da igreja, é um erro pensar que ele esteja dando aqui qualquer um desses papéis a Pedro. Sendo assim, as palavras de Cristo aqui são mais bem interpretadas como um simples jogo de palavras, como a irmã Helene falou, né? Que expressa que uma verdade fundamental saiu da boca de alguém que era considerado uma pedra pequena. O próprio Pedro explica a imagem em sua primeira epístola. A igreja é edificada como pedras que vivem, 1 Pedro 2,5, que, tal como Pedro, confessam que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. O próprio Cristo é a cabeça e pedra angular. 1 Pedro 2, 6, 7. Vamos abrir lá? 1 Pedro. Sim. Pois é, aqui, 1 Pedro 2, né? No capítulo, no versículo 4, fala assim, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. No 5, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifício
continua: para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São esses que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Pastor, Sim. posso ler o versículo que eu falei para o senhor? Pode, claro. Está em 21, Mateus 21, vou ler do 42. Diz assim, ó: disse-lhe Jesus: nunca lestes na Escritura, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular pelo Senhor, e foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus, e será dado ao povo que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Mateus 4, menino. Mateus capítulo 21, versículos 42 a 44, né? Queridos, tanto o texto que nós lemos, que a irmã Irene leu, de 1 Pedro, quanto a esse de Mateus, faz referência à mesma escritura que fala da pedra angular que os homens rejeitaram. Né? E interessante que o primeiro texto que nós lemos foi escrito pelo próprio Pedro, que ouviu de Jesus: tu és pedra. Perdão, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, muitas vezes as pessoas dizem que então Pedro foi o primeiro Papa, né, que é o entendimento católico, e que então a igreja verdadeira descende da linhagem papal de Pedro. Primeiro que Pedro nem sabia que ele foi o primeiro Papa. Pedro nem tinha noção disso. Era nisso aí que eu ia chegar também. É que o Papa começou a igreja como se fosse a igreja de Jesus, Cristo, a fundadora da igreja, mas não, ficou em Pedro, começou lá em Pedro, né? E isso foi feito historicamente, irmãos, bem depois. Quando a igreja católica, enquanto organização, é fundada sob o Império de Constantino, então o que nós temos? O início da organização da Igreja Católica. Aí, na tentativa de se legitimar como igreja verdadeira, foi feita uma sucessão regressiva de bispos até chegar Pedro, e foi chamado então essa linhagem dos papas. Mas isso foi feito depois. Jesus não tem nada a ver com isso, não. Não só a Igreja Católica fez isso. Vocês querem ver? Nós batistas temos também um erro histórico com relação a isso. Existem algumas versões sobre a história dos batistas. Nós vamos ter a oportunidade de falar na IBD sobre isso. Nessa nossa leva de estudos aí, essa temporada, tem as séries aí da Netflix hoje, a gente tem uma temporada que você fala sobre igreja na IBD. Até porque você vai se fundamentar numa pessoa que precisava de um salvador, né? Precisava de transformação. Como que eu vou me fundamentar em uma pessoa que já é errada, que já precisa também? Exato. Então não tem como. Exatamente. E aí, quando isso acontece, seja na Igreja Católica, Batista ou qualquer outra igreja, aí a gente tem os problemas, as distorções, porque essa pessoa pecadora, ela não consegue ser o alicerce da igreja. Ninguém consegue isso. Mas olha só, os batistas têm uma teoria chamada JJJ, que significa Jerusalém, João e Jordão, dizendo que a primeira igreja batista veio lá de João Batista, que batizava no Jordão, né? E que sempre houve então uma linhagem de igrejas batistas até hoje. Qual que é a tentativa disso? De
dizer nós somos a igreja verdadeira. Isso é um orgulho humano. Nem os batistas são imunes a isso, né? Mas não existe documentação histórica que comprove isso. Os batistas nascem no século XVII. Então, a gente vai ter a oportunidade de falar da história dos batistas aqui adiante, nessa nossa caminhada sobre ser igreja, mas a primeira igreja não é em Jerusalém, com João Batista no Jordão. Assim como também Pedro ter sido o primeiro Papa, não existe isso também. Mas os homens, na tentativa de defender sua religião, eles tentam criar essa linha sucessória retroativa para hoje dizer assim, nós somos a igreja verdadeira, né? Mas não é isso, tá? Então, o que é a igreja verdadeira? É a comunidade de pessoas que saem da sua cegueira espiritual, depois elas saem da sua rotina do dia a dia e se juntam para adorar a Deus, para serem edificadas, nutridas, crescerem no seu entendimento, para então poderem sair e anunciar as grandiosas obras do Senhor, né? Então, naquele comentário de uma carta que eu estava lendo, Jesus faz um jogo de palavras dizendo que Pedro era uma pequena pedra, e essa pedra era insuficiente, como a irmã Helene muito bem colocou. Como é que uma pessoa que precisa de salvação, né, irmã, vai conseguir ser força e alicerce para um monte de gente? Não é nem, além de ser espiritual, não é nem lógico. Como é que um ser humano iria suportar todos os pecadores da face da terra que já existiram, existem e vieram a existir, se ele mesmo é pecador? Você não suportou nem ele mesmo. Não suportou nem ele mesmo, é verdade. Até ele fugiu. E a maior prova disso, né, que é o que a irmã está falando, é isso: o próprio Pedro negou Cristo. Ele se arrependeu depois, enfim, foi um instrumento de bênção na igreja. Foi um instrumento de bênção maravilhoso, mas não é a pedra. Tanto que nós lemos aqui na carta de Pedro, ele mesmo fala que Jesus é a pedra, e como a irmã Irene leu, nós somos pedras vivas. Pedras vivas de que maneira? Quando nós professamos como Pedro quem é Jesus. Professar não é ficar repetindo, é no sentido de que é a minha profissão de fé, o que eu declaro sobre a fé. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Romanos 10, 9 e 10, da tua boca, confessar Jesus, etc, etc. E ali diz, no texto que a irmã Helene leu, que nós somos casa espiritual. Casa não é fundação. Pastor? Sim. Ok. Só para a gente, eu imagino, acho que uma dúvida que alguém gostou mais, a pedra fundamental, sobre essa pedra, o próprio Jesus. 1 Coríntios 3, 12, até acho que é o 13 só. Se alguém, sobre este fundamento, levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um, seja obra que alguém edificou sobre ele, permanecer, se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, tal será salvo. Porque aqui fala de feno, palha, né? E todas as coisas, esse fundamento vai desaparecer, né? Então, Não vai sobrar nada. Se não for Jesus o fundamento. a ideia desse texto é o tipo de material que a gente usa para construir. José, me dá um exemplo, né? Que... Deixa eu achar aqui que são as quatro. É 1 Pedro ou 2 Pedro, irmão? Perdão, é 1 Coríntios ou 2 1 Coríntios. 13? 3. 1 Coríntios 3.
11. Aqui, ó. Se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Ouro, quanto mais quente, mais puro, né? Mais prata também. Agora, mais madeira. Se tocar fogo numa madeira, vai ficar só cinza, né? O feno, muito mais ainda. E a palha, pior ainda, né? Então, o fundamento tem que ser Jesus. Olha só. Se fosse Pedro, já teria acabado muito Tá, tempo. Seria madeira, ou então feno, ou então palha. Então, vamos entender um pouquinho melhor esse texto. No versículo 11 diz assim: ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Então, o texto do irmão Manuel, em primeiro lugar, ele valida e confirma o que a gente está falando até agora, que Jesus Cristo é a pedra, é o fundamento. Né? Claro, a Bíblia não se contradiz, ela se explica. É muito bom ler comentários bíblicos de pessoas que escrevam doutrinariamente de forma correta, mas a Bíblia é a melhor base para interpretar a própria Bíblia. Né? Então, o versículo do irmão Manuel, ele em primeiro lugar confirma que o fundamento é Jesus Cristo. Agora, para que existe um fundamento, irmãos? Para que você lança fundamentos na construção? Para ter segurança, né? Para ter segurança. E qual é o passo seguinte? Construir. Não é isso? E o apóstolo Paulo, ele era uma espécie de especialista em lançar fundamentos. Como o irmão Manuel bem disse, para dar segurança. Né? Então, o fundamento tem que ser muito bem feito. Tem que ter investimento. Se você já acompanhou uma construção, você vê o quanto de tempo, dinheiro e material que vai no fundamento. E mão de obra também. Mão de obra. Quanto trabalho que dá? E quanto custa essa mão de obra? Essa mão de obra tem que ser alicerçada também, porque se ela for qualquer mão de obra, não acerta. A parede fica torta e não dá. Exato. Tem que ser de boa qualidade. De boa qualidade. Como os pastores. Oi? Como os pastores. E Acho que a mão de obra. tem que ser, queridos, um fundamento muito bem feito. E a igreja só pode ter como fundamento o Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo poderia plantar uma igreja. Como é que a gente lança o fundamento hoje? Para usar esse material, Cristo, a sua obra, a redenção, a sua expiação. Paulo, como é que se lança esse fundamento? Por meio da pregação. Paulo, quando ia plantar uma igreja, ele chegava e pregava o Evangelho como ele é. Se não, como disse a irmã Eliane, ele não tem qualidade. E aí nós temos inúmeras igrejas hoje. O que é a fundação? O antropocentrismo. Tudo é ligado para o homem. O fundamento de uma igreja é o quê? É que a pessoa seja agradada, que a pessoa seja bajulada, que a pessoa... E se você chama alguém para ser igreja, já está errado, mas... Você chama alguém, não vai ser igreja, claro, mas se você chama alguém para querer ser igreja nesse sentido, você chama as pessoas para receber bênçãos, milagres, curas. Você vai ter que eternamente manter isso na cabeça das pessoas para elas ficarem. Isso aí, esse tipo de igreja, eu creio que cai fora do que Jesus falou. E as portas do inferno não prevalecem. Essa igreja aí, com certeza, as portas do inferno vão prevalecer sobre ela. Perfeito. Então, nós temos um alicerce bem formado. Paulo chegava, ele proclamava o Evangelho, ele pregava como ele é. E quando você proclama o Evangelho como ele é, às vezes o Evangelho ofende as pessoas. Ele é ofensivo para a natureza humana decaída. Mas você não deve mudar o Evangelho por causa disso. Não que você vai querer ofender a pessoa. Estou dizendo que você vai querer ofender alguém. Mas quando você proclama o Evangelho, se prepare, que pode ser que a pessoa não goste do que você faz. Sua atitude deve ser de humildade. Você não deve querer discutir com a pessoa por causa disso. Antes de vir para a igreja, eu recebo devocionais de um pastor chamado Pastor Éder, e ele mandou um devocional muito bacana hoje de manhã,
falando sobre as brigas que os cristãos às vezes travam hoje, que não edificam. Né? Então, aquilo que é central do cristianismo, a gente deve brigar mesmo. Lutero disse assim: a paz, se possível, a verdade a qualquer preço. Você não deve abrir mão da verdade por causa da paz. Né? Prevalece a verdade. Mas tem coisas que são detalhes. Hoje as pessoas viraram. É um negócio estranho. Emitir uma opinião hoje é uma coisa difícil. Né? Então as pessoas brigam por qualquer coisa. Então, não briga por qualquer coisa, mas naquilo que foi essencial, não abra mão. Se a pessoa não gostar do que você está pregando, você vai ter que sofrer o dano de pregar o Evangelho. Ok? Então, o versículo 11 está falando disso. Ninguém pode lançar outro fundamento. Como às vezes é difícil, as pessoas vão adaptando, vão fazendo, né? Estava ouvindo ontem uma música de uma igreja que diz assim: aqui o lugar é seu, você é bem-vindo, porque você é especial, porque não sei o quê. O fundamento não é Cristo, o fundamento é acariciar o ego da pessoa. Em que pese a gente deve amar, acolher, ajudar. Ou quando a pessoa vem com necessidades, com doenças, com problemas no casamento, com problemas financeiros, a igreja deve orar, buscar a Deus para que haja ajuda sobre isso. Não tem nada de errado, mas isso é a construção, não o fundamento. Né? E aí, uma vez o alicerce bem lançado, a gente tem que edificar. Uns fazem com ouro, prata e pedras preciosas. Material que, se você passar pelo fogo, o fogo não destrói. Certo? O fogo não destrói. Agora, se você passar pelo fogo madeira, feno ou palha, vira cinza. Né? Então, se você construir com material bom, a obra de Deus, ele vai prevalecer no dia do juízo. Como é que se constrói isso? Pregando a mesma palavra que foi usada no fundamento. Só que ela é pregada de uma forma no fundamento, ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus, a revelação que Pedro recebeu. O fundamento é Jesus. O fundamento não é o pastor, o fundamento não é o ministério de louvor, o fundamento não é a igreja, o fundamento não é a assembleia da igreja, o fundamento não é acariciar o ego das pessoas. O fundamento é Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso deve ser feito. E aí depois deve ser construído como? Com amor. Isso, sem dúvida, é algo muito precioso. Isso é ouro, pedra preciosa. Né? Amar as pessoas, interceder por elas, ajudá-las. Orar para Deus ajudar, mas você também ajudar. Jesus disse que se eu ver alguém passando frio, fome, e só dizer para a pessoa: não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, né? Mas tudo bem. Mas você não fizer nada, isso não é amor, isso não é viver o Evangelho. As pessoas chegam na igreja destruídas muitas vezes. E às vezes você vai ter que primeiro receber, acalentar, orar os problemas dela, não tem nada de errado. E a pessoa não vai nem conseguir ouvir ainda direito o Evangelho. Por exemplo, quando você sai para evangelizar mendigos nas ruas, eu já fiz esse trabalho muito. Gente, como é gostoso isso, né? Você primeiro leva o quê? Comida. Se tiver frio, você leva cobertor. Se você tiver uma estrutura, você vai dar um lugar para ele tomar um banho, né? Depois você vai sentar com ele e pregar o Evangelho como ele é para a pessoa. Então, o problema não é ajudar as pessoas a acolher. O problema, na verdade, é não fazer isso. Mas o problema maior é que, se depois disso você não prega o Evangelho como ele é, né? Então, ajudou a pessoa, aí começa o fundamento, versículo 11, Cristo. E depois você tem que construir na pessoa. Como é que você constrói? Ensinando a palavra. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, né? Nós vamos fazer discípulos, batizar e ensinar aquilo que Jesus falou. Então, esse material precioso é o ensinamento, é a vida sua como discípulo, são os frutos que você dá, são as obras que a sua fé produz. Isso é material precioso. E feno, palha e madeira é quando você faz, ou eu faço, aquilo que a gente quer, que a gente acha, que a gente entende e etc. Então essas coisas vão sendo queimadas. Ok, queridos? Então,
esse texto ele é muito bom para fundamentar Jesus como fundamento, e não só, e aí vai ter além, né? Fala da construção também. Sim, Romana. Pastor, observe assim que muitas vezes a gente fica complicando muitas coisas, criando mais coisas, e vai ficando complicado. E Jesus é tão simples, né? Igual outro texto aqui de Paulo, né? 2 Coríntios 11, de 2 a 3, 2 e 3. Diz Paulo, palavra de Deus: estou zeloso de vós com zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Isso que eu estou falando, a gente às vezes fica embaranhando as coisas e esquece do que Jesus é tão simples, né? O Evangelho é tão simples. E a simplicidade são materiais preciosos para construir. E a complicação é madeira, ferro e palha. Queima, né? Isso vai embora. Então, e essa complicação é tão grande que muitas vezes você não sabe nem ter mais nada do que está acontecendo, né? Está uma mistura tão grande, né? Tão complexa. E Jesus é esse aqui, simplicidade. A gente vê que ninguém conseguiu pregar no nível de Jesus em termos de simplicidade. Então, né? Paulo era um pregador maravilhoso, João, Pedro, mas ninguém chegou à altura de Cristo para pregar com a simplicidade que ele pregou e passar a mensagem que ele passou. Nem nós, pastores, conseguimos chegar nisso. Né? Porque ser simples dá trabalho, meus irmãos. Ser simples é mais fácil ser complicado. Para o ser humano é. Né? E por isso que ao longo da sua caminhada na vida, isso aqui tudo, você deve ir caminhando e simplificando as coisas. À medida que você vai aprendendo as coisas, simplifique. Para que seja possível você seguir, prosseguir. Amém? Como é que é o nosso tempo? Acabou. Acabou? Oh, gente. Eu quero encerrar então. Pena, né? Tá bom. Eu quero encerrar então, retomando, que a gente vai falar isso no domingo que vem, o que eu falei aqui, de ser chamado para fora. Não é no primeiro momento sair para evangelizar. Tá? Então, é certo que a igreja deve sair para evangelizar, mas por causa da sua missão e não da definição do que é ser igreja. O maior exemplo é aqui, ó. A gente saiu do nosso cotidiano, cada um deixou sua casa, sua rotina e etc. E aí nós somos chamados para nos reunir, ok? Para estarmos o quê? Prestando culto, aprendendo, conhecendo, a fim de que venhamos então sair para proclamar, né, o Evangelho do Reino de Deus. Certíssimo. Mas isso é por causa da nossa missão. E a missão da igreja. Né? Então, veja, na glória a igreja não estará, a igreja estará reunida para sempre, adorando o Senhor como povo de Deus, mas nós não vamos mais evangelizar. Na glória a gente não vai mais evangelizar. Certo? Então, assim, ser igreja em primeiro lugar, e para que tudo mais dê certo, inclusive a evangelização, nós temos que nos ajuntar como pecadores salvos e remidos, para adorar a Deus, prestar culto. Antes da EBD, o que nós fizemos? Louvores ao Senhor, doarmos ao Senhor, nossa adoração. Né? E também ser edificado. E a partir disso, aí sim, a gente caminha. Eu quero terminar com a citação de um documento batista chamado Filosofia da Convenção Batista Brasileira, que está nesse livrinho aqui, infelizmente pouco usado e até não conhecido por inúmeros batistas. Mas aqui são nossos documentos confessionais, né, que vêm abaixo das Escrituras e apontam para as Escrituras. Ok? Isso aqui não é canônico.
Mas isso aqui nos ajuda no que foi bem falado, não sei se foi no Irene, no Claudete, que falou da interpretação. Irmã Claudete, a interpretação nos ajuda, não é a interpretação por si, mas nos ajuda, nos dá o que eu gosto de chamar de trilhos teológicos, doutrinários, né? Para trabalhar a coerência bíblica. E diz assim, num trecho da Filosofia da Convenção, que fala sobre o culto. Olha o que diz aqui. A primeira atividade da igreja é o culto, que deve estar no centro de tudo que a igreja faz. E é a mola principal de toda a sua atividade. A vida toda e a organização de uma igreja deve emergir do culto. Visto ser a igreja fundamentalmente um corpo que cultua. O culto deve ser também a inspiração de tudo que a igreja faz como igreja.